vai ter um ponto que alguma coisa vai começar a sair, vazar mais e mais e mais da Polícia Federal. O Toffoli vai ser mais e mais e mais envolvido. A cada semana a gente tem coisa nova. O único ponto que eu tenho a fazer a respeito do impeachment é o seguinte: eu entendo perfeitamente o argumento de que tem um monte de gente envolvida, o Toffoli está protegendo o Ciro Nogueira, o Toffoli está protegendo Davi Alcolumbre, o Toffoli está protegendo um monte de gente, está claríssimo. Só que chega uma hora que, se você não faz absolutamente nada a respeito de um ministro que vai se comprovando cada vez mais corrupto, porque esta é a palavra, isto é uma forma de corrupção, entendeu? O cara tem um baita de um resort na fronteira do Paraná com São Paulo, e que não está no nome dele, no qual se pratica jogo ilegal, no qual funciona um cassino, entendeu? Isso já está gritantemente óbvio que esse negócio aconteceu. Se, conforme o troço entorna, o Senado não se manifestar, o Senado não fizer nada, o Senado, em essência, está chamando para si. Aí tem uma hora ali que um Alessandro Vieira da vida vai se virar e falar: eu quero pedir o impeachment do ministro José Antônio Dias Toffoli. Aí os senadores vão ter que votar contra. Quem vai votar contra? Esses votos são abertos. Entende? Eles têm um problema. O rito do impeachment existe. Vai sobrar para eles se eles não tocarem nada. Se eles quiserem proteger o Toffoli, conforme fique óbvio o nível de corrupção do Toffoli, e eu tenho certeza de que a gente só viu a ponta do iceberg, se eles decidirem proteger o Toffoli por conta dessa história do Vorcaro, vai sobrar para eles. E olha, o bolsonarismo vai quebrar a cara, porque o bolsonarismo fala há 4 anos de impeachment do ministro do Supremo, e aí quando abre, assim, o mar vermelho se abre e é só passar, os caras arregaçam, ficam aí. Eles vão ter um problema também. Enfim, de certa forma é rir para não chorar, porque o teatro está se aproximando daquele momento em que o clímax acontece. Gente, eu acho que o grande destaque da política nesse escândalo todo é o silêncio da política. Nós temos algumas declarações. Olha só, o escândalo do Banco Master está se arrastando já há algumas semanas. Nós tivemos o Haddad dizendo: olha, isso pode ser o maior escândalo, a maior fraude bancária da história do Brasil. Nós tivemos o líder do PL no Senado, o senador Carlos Portinho, dizendo: ah, não, vamos ver e tal, estamos vendo. E, bem, para uma política que fala absolutamente tudo sobre tudo o tempo todo, do ciclo de notícias 24 horas, vários canais que falam de notícia o tempo todo, para uma sociedade super politizada, mesmo que estejam de férias, o senador Alessandro Vieira está imobilizando, disse que tem já as assinaturas, mas é um silêncio muito estranho, exceto de grupos e de partidos que não têm muito a perder, né, que não estão ali disputando poder. Me lembra um pouco quando sai o Petrolão e a Lava Jato, e tem um período ali da história do Brasil que todo mundo vai se contaminando com escândalos de corrupção, exceto quem não era relevante. E aí o Bolsonaro, que não era relevante, acaba se beneficiando porque não bate nele, porque ele não era ninguém. E é meio que me parece que está acontecendo agora isso. Todo mundo que faz parte ali de algum cenário de disputa de poder, de negociações, está quieto, exceto o ministro da Fazenda precisava dizer alguma coisa, e disse, inclusive até para proteger um pouco ali a sua seara. Você tem o senador Alessandro Vieira, que é um senador independente, e aí você tem o Cidadania, você tem o PSB de Brasília, enfim, que são grupos pequenos no Distrito Federal. Você tem o MBL. Os grandes brokers do poder no Brasil estão absolutamente calados. E sobre a questão do poder, de quem é importante e quem não é, uma coisa positiva dos sistemas democráticos, com uma sociedade civil ativa, com uma imprensa livre, é que todo poder político é passageiro. Todo poder político pode
acabar, pode ser deslocado para outra força. Se a gente pensar nos últimos 20 anos, o Lula, no mensalão, se não traz o PMDB para dentro do governo, corria risco. A Dilma assume com a maior bancada governista da história, desde a redemocratização, era da Dilma, maior do que a do Lula. Construiu-se uma aliança de suporte da Dilma muito maior do que a do Lula. Quando começam os pedidos, as conversas sobre o impeachment da Dilma, o impeachment era uma coisa muito distante, muito pouco factível, e, no entanto, à medida que as coisas foram andando, essa base de poder foi se esvaindo. O Bolsonaro chegava nos aeroportos, era recebido por milhares e milhares de pessoas. Chegou o momento do seu governo que ele correu risco, claro, óbvio, direto. Então, pode ser a política, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu era o primeiro-ministro de um governo superpopular. O Zé Dirceu era tido como a máquina que tocava o governo Lula. E a política é muito boa em se livrar dos anéis para proteger os dedos. Então, se precisar se livrar do Ciro Nogueira, vão se livrar. Se precisar se livrar do Alcolumbre, vão se livrar. E se precisar se livrar do Dias Toffoli, vão se livrar. E isso pode ser visto como uma coisa ruim, né? Você tira o bagrinho ali para continuar roubando, mas também é uma qualidade da democracia, que você é um sistema que se renova, que se defende e que, eventualmente, precisa retirar do círculo de poder quem, porventura, possa ter exagerado. De novo, a corrupção não acaba, mas chega um ponto que a coisa bate num limite e que o sistema precisa dar uma reiniciada. E pode ser que haja uma certa indisposição em quem gasta muito dinheiro no Brasil, de seguir gastando muito dinheiro como a forma do poder em Brasília. Não me parece que empresários gostem de gastar 100 milhões em contratos de advocacia. Pode ser que a gente esteja vendo uma situação em que se bateu no teto dessas relações que podem estar vindo à tona agora e que a gente sabe muito pouco ainda. A gente sabe muito pouco. Talvez a gente precise de um pouquinho mais de tempo para ver se essas coisas de fato evoluirão para um estado em que se conseguirá controlar a situação, que eu não acho que a nota do Fachin não é para segurar o Toffoli. Porque eu acho que não tem como botar esse gênio de volta na lâmpada. E pode ser que a gente chegue num ponto que, de fato, fique insustentável. Eu acho que data vênia, discordo. Só para aproveitar, né, que estamos falando do Supremo. Não, eu concordo, na verdade, mas eu acrescento que, da mesma forma que esse sistema é hábil em se defender e expulsar agentes que atrapalhem o seu funcionamento, para bem e para mal, ele também é capaz de se reorganizar e fazer tudo ficar exatamente como está. Se tem uma coisa que é forte no sistema, como... Não vou citar Capitão Nascimento em 2026, né? Ninguém merece. Mas o Capitão Nascimento, vou pedir licença aqui, mas o sistema se reacomoda muito bem e encontra novas formas de se sustentar, por assim dizer. Então, a gente sobrevive, em vez de citar Capitão Nascimento, eu vou citar outro grande personagem brasileiro, que é Romero Jucá, que é a noção de que tudo que acontece no Brasil acontece com o Supremo e com tudo. E, de fato, a gente nunca teve um ministro, que eu me lembre, na minha memória de cobertura política nos últimos 20 anos, um ministro com este volume de indícios e de... enfim, a gente já tem uma parte que são evidências, tem parte que são circunstanciais, mas que, somadas as evidências, vão formando uma história, né? Da mesma forma que a história do golpe tinha provas concretas e circunstâncias, a história do Toffoli está se formando da mesma forma. Mas é também uma figura que é detentora de um poder peculiar
que é esse de proteger outras figuras do esquema. E até o momento, o Dias Toffoli não deu qualquer indício de que tem em si o desejo de se sacrificar em nome de ninguém. Então a gente pode tratar aqui de impeachment de Toffoli do ponto de vista dos políticos, de como eles vão ser pressionados a agir, e aí até para corrigir a informação, ou para trazer uma informação, até foi o nosso Júlio Bahia que trouxe no chat e eu chequei, de fato, Damares Alves, Magno Malta e Eduardo Girão protocolaram já um pedido de impeachment do Toffoli no dia 14 de janeiro. Então, por mais que a classe política esteja pressionada a agir, e eu acho que eles vão encontrar maneiras de não agir mesmo assim. O Toffoli só cai atirando, eu desconfio. E em quem ele tem a atirar, talvez consiga se mobilizar para defendê-lo, no fim das contas. Ou porque assim, são as próprias pessoas que podem derrubá-lo. É um círculo que está todinho encalacrado, é uma teia. Não é uma equação fácil essa de eliminar um membro da própria organização. Não é uma equação que vem fácil. Eu acho que existem caminhos que o Supremo deve estar debatendo de tirar o caso do Supremo. Então, a Folha noticiou isso, a Luísa Martins, que é também uma repórter do Supremo muito talentosa, com muita informação, ela falou, olha, uma das discussões é a tal saída honrosa para o Toffoli mandar de volta o processo para a primeira instância. O problema é que isso não tira do Supremo a condição de tribunal de recurso e de chegar até lá depois. Não, e Flávia, você acha que nesse momento, sabendo o que a gente sabe, depois do resort, depois da Folha, se não me engano, batendo lá na casa da cunhada do Foi Toffoli, o Estadão, Foi. batendo na... Você acha que se o Toffoli abrir mão do caso Master, ele tira o holofote de si mesmo? Eu acho que já é tarde demais. Não. Eu não acho que o holofote sai dali. Tirar o holofote, não. Mas existe... Gente, nós vimos o Toffoli pegar as delações da Odebrecht Sim. e rasgá-las diante dos nossos olhos todos, sem nenhuma capacidade de reação do judiciário, da classe política, da opinião pública. Eu acho que existem maneiras de a gente estar daqui a um ano discutindo tantas outras coisas que o Toffoli sobreviva a essa crise. É isso que eu acho. Não para a opinião pública, porque, assim, de fato, a soma disso tudo... Agora, veja, eu posso estar muito errada, eu posso ser surpreendida com a Polícia Federal fazendo toque, toque, toque na casa do Toffoli, embora ele seja o presidente do próprio inquérito que estaria prendendo ele. Não sei como é que isso vai funcionar. O relator do próprio inquérito. O relator. Ele vai ensinar a própria prisão. Mas, hoje, eu acredito muito mais na capacidade da teia master de encapsular Toffoli do que de expulsá-lo. É o que eu tô A gente já entendendo. viu casos muito mais valiosos em termos de dinheiro do que um resort sendo esquecidos, né? Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meio Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.